dentro do meu coração vinha, falando com Juliana, de colocar o que a gente viveu, eu desde minha recuperação, e depois o que a gente vem fazendo no regional, na experiência de unidade, baseado no que falou Frei e Nelson conosco, o amor recíproco e a unidade. Então eu fui voltando na história e fui entendendo que alguma coisa naquela experiência de recuperação me chamava a atenção. Cheguei na fazenda no ano de 2001, 29 de setembro de 2001, 18 anos de droga, totalmente acabado, sem expectativa, sem esperança, sem nada. Mas tinha um desejo forte no meu coração de recuperar minha vida. Ou seja, de me livrar das drogas. Essa era a primeira motivação que eu tinha. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que naquele lugar tinha alguma coisa diferente, que não era só recuperação. Mas como eu estava tão impregnado do mundo, eu não conseguia ver. Era uma coisa que não entrava. Sabia que tinha, mas não compreendia o que era. Então, com o passar dos dias, eu fui me dando conta de certas coisas. E interessante, o que entrava no meu coração não era muito o que se falava. A princípio, nós que vemos a fazenda a recuperar, não escutamos muito, vemos muito, olhamos. Temos uma curiosidade muito grande de descobrir essa coisa que sentimos, mas não compreendemos. Então vemos, olhamos. E eu percebia, naquela experiência primeira que eu fiz na fazenda, que tinham pessoas, coordenadores, padrinhos e responsáveis que se amavam, que se queriam bem, muitas vezes com diferentes personalidades ou ideias, mas se queriam bem. E isso me chamava a atenção. A princípio, complicado entender como é que eles viviam assim. Depois vendo, cada vez mais vendo, observando, analisando. Na época, estava Dona Amada, seu Avilásio, André, Alexandre. Eu observava eles. Os coordenadores também. E entre eles tinham alguma coisa diferente de tudo que eu tinha visto, inclusive em minha família. Havia algo entre eles que me cativava, me chamava. Mas custava, porque eu tinha toda a minha história, né? Tinha toda a minha vida passada, que era só violência, não perdão, devolver ao outro com a mesma medida. Tudo isso eu estava impregnado dessa coisa. Como eu tinha um desejo de recuperar e estava em um lugar de recuperação, eu fui para frente. Mas eu observava essas coisas, observava. Foi me chamando a atenção, eu fui entrando devagar, todo mundo que passou pela recuperação sabe disso, eu dei muito trabalho também. Mas cada vez mais que me chamava a atenção, eu queria entender, as palavras já não eram coisas soltas, porque eu via exemplos diante de mim. E então na meditação também já começava a chegar coisas fortes no meu coração. Até chegou ao ponto que eu entendi que eu também deveria fazer o que eles faziam, porque me atraía. Aí foi outro passo que custou bastante. Começar a amar. A gente ouve desde o primeiro dia que chega na fazenda. Até hoje eu escuto essa palavra, tem que amar. Mas é um passo que não é fácil. Eu não estava acostumado a fazer isso.
Então, o segundo passo foi esse: ver, ser chamado e entrar também para fazer essa aventura junto com eles. E comecei a fazer experiências de amar, e a coisa foi desenvolvendo até chegar esse dia que Lúcio falava da capela, né? Foi uma experiência linda, mas que teve um antes, né? Teve muita dor, teve muita coisa que eu tive que entender e ver para chegar àquele passo. O sentimento que eu tinha naquele dia na capela era também de amor, porque eu meditava muito naquele dia à noite, toda a minha vida, tudo que eu tinha vivido, todo o sofrimento que eu passei com a droga e a forma que eu estava vivendo naqueles 5 meses era totalmente diferente, era muito rápido o processo de mudança interior. Aí eu senti no meu coração forte, eu não tenho outra coisa a fazer que não ser agradecer a Deus, entregando toda a minha vida a Ele. Sentia muito forte isso no meu coração e dei esse passo. Com 5 meses. Até hoje eu tenho isso muito forte no meu coração. Mas agradeço isso porque vi pessoas que se amavam. Vi pessoas que, com suas diferenças, com seus modos de pensar diferentes, se amavam. Inclusive, eu cheguei a ver entre eles discussões, mas era rápido o recomeço. Não era uma coisa que ficava dias, um com a cara emborrada com o outro, não, rapidinho já recomeçavam. Então, tudo isso me chamava a atenção mais do que as palavras. Eu fui cada vez mais entrando nesse mistério, fui gostando e não tinha na minha mente, no meu coração, de ficar na fazenda. Quando eu me entreguei a Deus, não me entreguei à fazenda. Nunca teve isso no meu coração. Com 5 meses eu não pensava, vou ficar toda a minha vida aqui. Eu não pensava em ir para fora, etc. Mas depois, já com 1 ano e 2 meses, eu fiquei 1 ano e 2 meses da primeira vez na fazenda, não fiquei só 1 ano, passei 2 meses mais. Aí eu entendi, meu lugar é aqui. Aqui eu tenho a possibilidade de ajudar a outros e de viver esse amor recíproco entre nós. E se eu vivo esse amor recíproco, eu vou ajudar outros. Não com palavra, não com nada. Simplesmente estando e vivendo o carisma com radicalidade. E assim fui em casa, voltei, etc. Depois pulamos um pouco mais adiante. Essa experiência eu faço até hoje. Até hoje. É nossa luta. Nossa luta no regional é essa. A gente entende muito fortemente entre nós, os regionais, o conselho, que a fazenda e o regional pode ajudar se nos amamos. Uma fazenda com a diretoria pode ajudar aos que estão aí se nos amamos. Não adianta nada, eu penso isso no meu coração, cada um deve também fazer sua reflexão. Não adianta nada trabalhar, fazer tanta coisa, mas estamos divididos. Eu tenho raiva dela, ela tem raiva de mim, ou não pensamos igual, etc. Não vai adiantar muita coisa. Vamos estar ali fazendo muito, inclusive até construindo casa, mas o essencial não vai ser passado por menino, porque eu entrei nessa dinâmica porque eu vi, não porque eu vi a estrutura da fazenda. Inclusive, por conta de estrutura e disso, eu já estava querendo voltar para casa com 2, 3 dias, já queria voltar. Não me chamava atenção a estrutura, e era um lugar bonito. Me ajudou, me senti acolhido, etc. Mas o que me chamou mais atenção é algo que eu vi ali que era muito mais profundo, né? Essa vida de amor recíproco. Essa coisa que um dia também eu recebi tanto e comecei também a dar. Então, era uma coisa que ia e que voltava, né? Então, eu penso, tá muito forte no meu coração, desde que quando entendi isso até hoje, que eu devo fazer esse esforço. Não é brincadeira. Viver o amor entre nós não é coisa fácil.
não é coisa simples. É esforço. É esforço. Até hoje eu faço um grande esforço para vir aqui meditar, por exemplo. Quando o Nelson falou, a ideia que vinha na minha cabeça é não. Tem outros aí que podem fazer muito melhor do que eu, porque eu não tenho a capacidade para fazer isso. Mas no fundo eu pensei, é hora de amar. É hora de amar. Não é hora de ficar agora vendo se tenho capacidade ou se não tenho capacidade. Isso aqui é humano, né? Coisa humana. É hora de amar. Aí com Juliana sentávamos, sofríamos juntos, mas vamos falar a nossa experiência, o que temos. Não podemos agora virar teólogo de um dia para a noite, não há possibilidade. Vamos contar nossa experiência e com isso eu creio que já basta, né? Então, fica muito forte para mim, esse amor recíproco é algo que recupera. É algo que nos dá a capacidade também de perseverar. E eu percebo isso muito forte quando começo a diminuir no amor, vou para baixo. Menos mal que eu percebo logo. Aí começo a amar, aí volta a alegria. Eu escuto muitas vezes, tem dia que a gente acorda para baixo mesmo. Esse dia a gente meditando no conselho. Mas começo a amar, quando chego no final do dia, percebo que estou contente outra vez. Que estou realizado. Que estou preenchido, né? Então é essa experiência que a gente também está fazendo lá, junto com Juliana, e não só nós dois. Fazemos uma experiência com todos, com os responsáveis, com os padrinhos, né? Então quando vinha essa possibilidade de meditar, Juliana falou comigo, é muito bom ler o Evangelho do domingo, que falava sobre isso. Aí eu falei com ela, vamos ler junto, e para entender, né? Mas antes de ela ler, uma coisa me chamou bastante atenção, porque fala que não é uma sugestão, fala que é um mandamento. No final do Evangelho fala assim, eu estava meditando isso hoje pela manhã, né? Ele não diz que é uma sugestão, eu vou sugerir a vocês que se amem. Ele fala é um mandamento novo, né? Mas vamos escutar do próprio Evangelho. Então, Evangelho de João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, e eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meu discípulo, se tiverdes amor um aos outros. Depois a palavra, né, que foi a sugestão de domingo, reconhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. Como o Marcelo diz, realmente eu tô fazendo teologia, mas não sou teóloga, né? Mas eu acho que a gente tem que começar assim, a ser teóloga no amor. Quando eu fui transferida para a Argentina, eu sofri muito, né, em deixar o centro feminino aqui de Guaratinguetá. E a Iraci me disse, Ju, vai para a Argentina, né? Ama a Argentina. Nessa época a gente ainda não tinha fazenda no Uruguai, né? E só tinha uma fazenda no Paraguai. Então a Iraci falou, você vai na companhia do Marcelo, né? Ela ainda até falou, você canta, ele toca, vocês vão fazer muita unidade, né? Vocês têm que amar muito, porque realmente os voluntários lá não são fáceis, né? Não eram fáceis, agora são. Então, assim, vai com essa vontade de amar, né? De amar esse país, né? Então, claro que naquele momento de dor que eu estava, porque eu estava deixando o Brasil e o centro feminino daqui de Guaratinguetá, é claro que me doía, né? E depois eu pensava, como vai ser, né? Porque eu sou muito agitada, eu sou um trem-bala e ele seria a Maria Fumaça, né? Porque eu sou água e ele é azeite. Por quê? Porque temos
temperamentos diferentes. Ele tem sua forma de ser, que ele é mais devagar, ele é mais tranquilo, mais racional. E eu sou mais agitada, mais ativa e mais coração. Então, assim, somos diferentes, temos 10 anos de diferença. Ele é um pouco mais maduro, né? Já tem uma cabecinha mais madura, né? Eu cheguei lá com 27 anos. Mas uma coisa nós tínhamos forte no coração, né? Que a gente tinha que amar, né? Amar aquela cultura, amar aquele país, né? E começamos a fazer essa experiência, né? E a gente sentia muito forte no nosso coração que a gente tinha essa responsabilidade. Porque a gente estava representando os 4 fundadores, né, em um outro país. Né? Então, assim, essa responsabilidade, e que forma, né, ser responsável dessa forma? É no amor, porque não há outra forma. Primeiro que a gente está fora do nosso país, entende? É diferente, é outra cultura, entende? Realmente, assim, você tem que se tornar argentino para viver na Argentina, né? Então, assim, então a gente sabia que a única forma de poder viver essa experiência lá tinha que ter muita unidade, né? E esse amor, né? Claro que foi assim, eu sinto que eu e o Marcelo, quando a gente começou a experiência na Argentina, eu sinto que a gente era um quadrado e que agora a gente está redondo, entendeu? Porque claro que foram muitas mortes, né? Mas assim, essa responsabilidade, assim, até mesmo da gente assim, todas as dificuldades que a gente tem um entre o outro, de não passar nem por conselho regional, porque nós temos um conselho, né? Então, assim, nós temos várias experiências concretas, né? Uma experiência assim que desde o início, assim, porque eu estava em discernimento quando eu fui para a Argentina, mas a radicalidade do Marcelo, né? Me ajudava muito essa radicalidade dele, esse amor a Jesus, esse amor à vocação dele, essa radicalidade, a sua postura. Isso me chamava muita atenção, né? E foram muitas conversas, porque nosso regional, como a gente está no Uruguai e no Paraguai, a gente faz viagens, e é mais econômico que de carro. Então, nossas viagens, a gente conversava muito, e eu colocava para ele tudo que estava no meu coração, os meus medos, né? Na época, eu estava apaixonado por uma pessoa, entende? Mas sentia muito forte o chamado para consagração. E foram através das nossas conversas que ele me mostrava o lado lindo da consagração, né? E eu lembro que eu fiz um pedido para Deus, um sinal, né? Porque eu tinha forte os dois chamados, tanto para o matrimônio como para a consagração. E claro que, colocando na balança, a consagração me deixava mais livre, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha liberdade, entendeu? De estar onde me pede, assim. E eu lembro que a gente tinha que fazer uma viagem, né, numa cidade, num outro estado. E o Marcelo, vamos? Eu falei assim, não quero ir, não. Né? Muito cansativo, é muito longe, né? Ele falou, não, vamos, porque é para abertura, para a gente ver um terreno. Então, assim, eu falei, não, agora, né, agora vamos junto, vamos amar, né? Que era para a gente ver um terreno para uma fazenda masculina. E aí a gente foi, né? E nessa conversa, e quando eu estava lá nesse lugar, eu recebi o sinal, né? Que eu tanto pedi para Deus, que eu queria uma bandeja de morango, e Deus me deu 2 quilômetros de bandeja de morango, entendeu? E lá eu recebi o sinal de que Deus realmente me chamava, porque eu fiz a mesma experiência com o Alexandre. O Alexandre pediu a uva e eu pedi o morango. E Deus me deu o morango, né? Daí eu senti tanta alegria naquele dia. O Marcelo olhou para mim e disse, mas eu sabia que a tua vocação era consagração, mas você tinha que descobrir isso sozinha, né? Então, assim, de ver assim, essa radicalidade que me ajudou, né? E quando a gente chegou no nosso regional, na época, era ele, né, e o padre Sérgio como consagrado, né? E agora, nesse último encontro nosso, de responsável, a gente viu que somos 7 consagrados. Acho que a nossa região é a que mais tem consagrados. São 7 consagrados e 3 que estão em discernimento. Mais 2 já está quase do nosso lado, né? Só tem uma que está em dúvida aí, entende? Que é a Tiesca que está em Paraguai, né? E daí eu dizia, nossa, Marcelo, só tem consagrado no nosso regional, né? E ele dizia, é uma graça, né? Porque a maioria sempre é casados e a nossa maioria é consagrada. Mas depois, assim, e essas experiências que foi ajudando a crescer, né? E também de querer ser radical como meu companheiro, né? E eu vejo assim que o Marcelo, né? Nós vivemos essa delicadeza de sempre estar vendo junto, porque eu só tenho uma fazenda no meu regional feminina. Depois o resto é todo masculino. Hoje nós chegamos lá com 3 fazendas, né, na Argentina. Hoje temos mais 3 fazendas que foram abertas, e também uma no Uruguai e uma no Paraguai, né? Hoje somos 9 fazendas e temos aí 5 fazendas mais no regional para serem, né,
abertas, assim, que já tem terra, né? Propostas são várias. Mas, assim, e eu lembro, assim, que a gente teve um encontro nosso, porque, assim, por isso que eu falo, é um morrer um no outro, né? A gente teve um dia, a gente foi fazer um encontro de responsáveis em Buenos Aires, e no final do nosso encontro era um encontro com a Emaús, né? A Emaús, que é a sucessora de Chiara. E a gente, cada um estava num carro, levando, né? Os carros estavam cheios, éramos 10, e eu estava seguindo o Marcelo porque eu não sabia o local do encontro, né? E dá sinal, e ele dá sinal, quando ele deu o sinal, já estava muito em cima, e ele entrou e eu fui reto. E Buenos Aires, nossa, é um caos. E naquela hora, né, eu sou muito impulsiva, naquela hora já me deu uma raiva, entendeu? E ele ligou. Quando ele ligou, vocês se perderam. Aí eu faltei com muita caridade com ele nesse momento, né? E eu tinha acabado de sair de uma hora da verdade, né? E as pessoas, e a Tiesca e a Ana Lia estavam comigo, me olharam assim. E quando eu cheguei assim, bom, eu já fiquei mal, ele ficou mal, claro, né? E claro que quem estava no carro dele ficou do lado dele, quem estava comigo ficou do meu lado. Mas naquele momento eu vi assim que quando a gente chegou no encontro, aí foi aquela divisão. O grupo dele ficou para lá e eu fiquei para cá. E aí eu vi a importância, e foi ruim, porque eu fiquei com o meu coração doendo e eu sabia que ele estava sofrendo. Só que ele não é muito de falar, entendeu? Eu sou mais de falar, mas eu falei, nossa, agora é o quê? É ser concreta no amor, não é nem falar, né? Nada, é ser concreta. Mas assim, e na hora que a gente se encontrou, a gente foi tirar foto, né, com o Emaús, queria tirar foto com o Emaús, e a gente não... E claro, gente, assim, naquele momento ficou aquele clima horrível. Entende? Nem para tirar foto, nem para nada, ficou aquele clima, né? E o que fazer, né? É pedir desculpa e ir para frente, né? Mas ali eu vi a responsabilidade que nós dois temos como pai, porque, né? A gente como regional é pai, porque naquele momento se dividiu o grupo, né? E foi tão lindo que quando a gente deu o passo, o grupo se uniu, né? Todo mundo se uniu. Por quê? Por causa disso. E não foi nem pedir desculpa ou ficar, eu quero te pedir... Não, justificar não. Foi amar no momento, entendeu? Depois... Porque, assim, graças a Deus, a gente não passa um dia sem se falar, né? A gente está a 40 quilômetros das fazendas, mas essa necessidade de saber se a gente está fazendo a coisa certa, né? E aí o Marcelo me ligou, eu falei, como você está? Não, estou bem, entendeu? Estou chegando tal hora, entendeu? Tá certo, estamos juntos, estamos unidos, pronto. Então, a gente recomeçou no ato, porque ficar justificando... Ele viu que... Depois ele reconheceu que ele também deu o sinal muito, muito em cima, eu também reconheci que eu fui muito impulsiva na hora, mas aí eu vi a responsabilidade que a gente tem como pais, né? Assim, porque todos aqui somos pais, somos responsáveis de fazenda, e temos essa responsabilidade. E é certo quando ele fala que os meninos, por exemplo, eu estava na escola missionária e a gente estava falando sobre a unidade, e as meninas da escola missionária deram como paraíso para mim e para o Marcelo, que eles falavam da nossa unidade, né? Uma das meninas falava, eu acho linda a tua unidade com o Marcelo, né? Parece que vocês são uma coisa só. Não existe essa competição entre fazenda feminina e fazenda masculina. Então, porque eu falava justamente sobre a unidade, né? E ela dava isso como paraíso para nós. Né? Depois, outra experiência assim, que foi de morte para a gente se recolocar foi... A gente foi ver uma fazenda em São Carlos, em Mendonça, bem nas cordilheiras, assim. E a gente foi ver... e era a terceira vez que a gente ia para Mendonça, e por 3 vezes a gente tinha que dizer não para o pessoal, para os voluntários, porque eram lugares feios onde eles queriam a fazenda. Não eram lugares assim que tinha água, que tinha luz, né? E a gente foi para Mendonça... E tinha uma discussão entre políticos lá, um queria dar uma fazenda, ia ter um centro de recuperação evangélico também perto. Aí virou eu e o Marcelo olhavam um para o outro e via, aqui só tem discussão, né? Aqui não estão pensando na recuperação, eles estão pensando em poder político. E ficou muito forte isso no nosso coração, só de olhar, não precisou nem falar nada. Aí a gente foi ver outro terreno. Tá bom. Quando a gente chegou na cidade, a gente tinha encontro com o bispo à noite. Né? E eu e o Marcelo, a gente estava conversando, não, eu acho que realmente aí não é vontade de Deus a fazenda, porque não tinha luz, não tinha água, eles iam ter que fazer por perfuração, puxar a luz. Então, a gente sentia muito forte no coração, mas e a dor de dizer para os voluntários que de novo não podia ser aberta a fazenda aí, né? Então, a gente falou, não, vamos falar, temos que falar, porque como vamos ter uma fazenda? Então, junto a gente viu isso.
Mas faltando 5 minutos, aí a gente descansou, teve a siesta, né, a famosa siesta na Argentina, e a gente estava indo para a casa do bispo, né, se encontrar com os voluntários. Por 5 minutos, antes de chegar na casa paroquial, assim, né, na casa do bispo, a gente estava vendo sobre as passagens para vir para a peregrinação, e a gente jogou a responsabilidade um para o outro, porque você viu a passagem? Não, eu não vi, mas era você que tinha que ver. Aí a gente teve uma discussão, faltando 5 minutos para chegar na casa diocesana. Aí ficou aquele silêncio no carro, e naquele momento a gente rompeu totalmente com a unidade. Aí ficou aquele silêncio, aí tem que chegar, oi, tudo bem, daquela atenção para todos os voluntários, mas nós nem nos olhávamos, né? E como passar a notícia para os voluntários, né, essa notícia. E aí a gente escutava, e os voluntários falavam, e contava para o bispo, e eu calado, e o Marcelo calado, ele numa ponta e eu na outra, né? E todo mundo falando, eu olhei para o Marcelo olhou para mim, e naquele momento a gente declarou nossa unidade. Porque eu não olhava para ele, nem ele para mim, né? E naquele momento eu olhei para ele fixo, ele olhou para mim, e naquele momento a gente declarou unidade, né? E aí eu comecei a falar, né? E aí falei com autoridade, assim, que não, claro, com caridade, que a gente não ia fazer a fazenda ali por causa disso e disso, e que a gente sentia muito forte que era um poder, ali estava uma luta de poder entre políticos, e que em nenhum momento eles estavam pensando na recuperação, né? E aí Marcelo falou também, e foi tão lindo que eles entenderam, o bispo entendeu, né? A gente pensou que eles iam ficar tristes, não ficaram, eles realmente... Vocês têm razão. Eles estão preocupados com a política e não estão preocupados com a recuperação, né? E foi lindo que quando a gente entrou no carro, a gente estava tão feliz, né, com a reação dos voluntários, que a gente nem pediu desculpa, nada. A gente foi para frente. Depois a gente tinha um jantar com um casal lá, né? E a gente, daí depois o Marcelo falou, não, a gente pode ver isso da passagem, a gente vai... Já mudou, né, a forma como a gente... Para resolver a questão da passagem, deu tudo certo, que a gente viajou, veio todo mundo de avião, né, na primeira peregrinação. Mas aí eu vejo assim, a nossa responsabilidade, não é que a gente é perfeito, mas existe esse querer bem, esse amor recíproco, né? Então eu vejo assim que esse é o nosso desafio todos os dias, né? E isso não é só entre nós nos encontramos a cada 15 dias por Skype com o nosso conselho regional. E a gente não faz nada sozinho. Eu e Marcelo, sim, vemos as coisas primeiro, colocamos para eles, e eles, né? E essa abertura de escolher. Muitas vezes eu e Marcelo vemos de uma forma, mas eles veem de outra forma, né? Então, até as questões das transferências, de transferir padrinho, né? É tudo visto com o nosso conselho. E esse amor que a gente luta, né, para ter entre nós, automaticamente vai para o conselho, vai para os responsáveis, né? A gente teve um encontro de responsável agora em La Rioja. E o Domício, ele tem um problema sério de gastrite, e fazia muito tempo, ele nunca foi no médico, né? E eu e o Marcelo, assim, nessa questão de querer cuidar, a gente falou, não, ele vai com a gente agora para Córdoba, e a gente procura um médico, né? A gente tem que cuidar dele agora, porque se deixar por ele volta para Buenos Aires, não faz nada. E assim foi, né? Só que era aniversário do Domício, numa quarta-feira, e o médico era só na quinta, né? E aí eu falei, Marcelo, e agora? Ele falou, ele não vai querer ficar, porque ele vai querer passar aniversário com seus filhos, com a sua família em Buenos Aires. Mas aí eles conversaram e o Domício falou, não, eu vou ficar, né? Então foi assim, primeiro foi de amar o Domício na sua festa de aniversário, porque... Claro, todo mundo quer estar com a sua família, né? No caso, ele estava com a família, mas está com os meninos, com os voluntários em Buenos Aires. Mas aí foi esse cuidado nosso de preparar o almoço, de comprar o presente, foi no centro feminino, entendeu? As meninas amaram muito ao Domício. Ele se sentiu muito amado por nós, né? E daí, no outro dia, como pais, de levar ele no médico, de acompanhá-lo, entendeu? Ele tem que fazer dieta. Depois a gente passou todo o dia comprando material para... Ele para a construção da casa, né, que está reformando as casas, eu estava comprando matéria-prima para a cesta, então o Domício de estar junto. E quando a gente, graças a Deus, né, a gente estava indo para casa, voltando para Córdoba, e ele ia pegar ônibus para Buenos Aires. Aí o Domício nos liga para perguntar se o celular dele estava dentro do carro. E é esse celular chique, assim, como é um iPhone, entendeu? E estava todos os contatos dele ali, né? E ele entrou naquele desespero, né? E aí a gente ligando para a família porque a gente passou na casa de uma senhora para buscar material de construção. E a gente ligou para essa mulher para perguntar se o material de construção estava lá. E a mulher não atendia,
né? Maternal, o telefone estava lá e ela não atendia. Então foi assim, não, Marcelo, né? O Marcelo disse, não, vamos lá, vamos amar o Domício até o fim, né? Então a gente foi lá, graças a Deus, o telefone estava em cima do muro e em cima do muro ficou. Então assim, de pegar o telefone, de voltar na rodoviária, era um trânsito, entendeu? E de entregar para ele, né? E depois ele mandava mensagem dizendo que agradecia por esse amor, né? Por esse ato de amor, de correr atrás do celular dele, né? Depois ele agradecia pelos dias que ele passou com a gente. Então, de ter esse cuidado entre nós, né? De viver esse amor entre nós. Percebemos que no coração de todos tem essa realidade. Não é que é a parte feminina, parte masculina. Então, elas fazem por lá, nós fazemos... Não sentimos isso. Eu tenho liberdade de chegar na fazenda feminina, não vou muito, né? Mas tenho a liberdade de chegar, de conversar, de opinar. Também elas chegam lá, opinam, isso aqui está feio, a casa de vocês tem que melhorar um pouco, não sei o quê. A gente tem essa liberdade. Não é uma coisa, não, vocês cuidam de vocês lá, deixa a gente na nossa. A gente entendeu... isso com Jesus em meio, que a obra é uma só. Entendemos muito claramente que somos todos um. Tem realidade diferente. A fazenda feminina tem a característica de fazenda feminina. Fazenda masculina, e não vamos manejar as coisas iguais. Tem suas diferenças por personalidades feminina, masculina. Mas a gente sente no coração que não tem essa coisa. Não tem. Tanto que Juliana foi um dia participar de uma missão lá em Lariorra. Eu não tinha tempo, ela foi, teve com os meninos 2, 3 dias para harmonizar as casas e etc. Então, entre nós, a gente não tem essa coisa no coração de masculino, feminino. A gente sente que é uma obra e temos toda essa obra no coração. E na unidade resolvemos tudo. Outro dia no conselho tínhamos uma situação muito difícil. Um responsável do Uruguai teve um problema, ele abandonou a fazenda, levou algumas coisas com ele também. Foi uma dor grande. Aí vamos sentar com o conselho para ter luz. Vamos ter luz. Sentamos e pensamos. O padre Sérgio também faz parte. O padre poderia ir para o Uruguai. O padre Sérgio. E ele sentiu também, eu sinto que sim. Era forte essa coisa dentro de nós. Comunicamos à presidência e para eles também foi uma coisa boa. Eles sentiram também que é uma coisa boa e até hoje o padre Sérgio está lá. Mudou a característica da fazenda do Uruguai, porque como é um país que não tem muita religiosidade, fica aquela coisa, vai, não vai, o rosário reza um dia, outro dia não, a missa tem um dia, depois passa 3, 4 dias sem, e eu sofria bastante com isso, porque a gente tem um timbre, um selo, né? E o padre Sérgio foi e fez essa realidade ser presente lá na fazenda. Todos os dias tem a missa, todos os dias tem o rosário, e os meninos gostam, né? Então a gente vê que foi fruto da unidade. Eu não sento sozinho com a parte masculina para resolver as coisas da fazenda masculina. Não, eu sento com todos. Eu sinto que somos todos que levamos a obra. Não só nós com a parte masculina, elas com a parte feminina. Então eu penso que isso ajuda bastante, né? A gente descarrega entre nós o peso de levar a obra para frente, né? E só para encerrar assim, é esse amor, né? Esse amor que a gente tem que... Porque eu também vejo esse amor, né, entre o conselho, né, entre os fundadores, né, esse cuidado, né? E eu penso que quando o Marcelo falou que o que chamou ele, né, com 5 meses de caminhada, né, de ver o Alexandre, o André, Amado, o Evilásio, né, foi o amor entre eles. Então eu vejo assim que essa é uma responsabilidade muito grande nossa, né, de dar esse amor, porque os nossos meninos e as nossas meninas já chegam muito machucados da rua, né, da casa da sua família, e em nós eles encontram esse amor,
né? Às vezes nós questionamos quando as nossas fazendas estão vazias, né? A gente até questiona isso. Será que a gente está amando? Né? Será que a gente está amando o suficiente que essas pessoas se sentem tão acolhidos por nós? Né? Mas também assim, e de viver essa unidade, né? De não pensar isso, de não ter essa competição. Nós somos uma única coisa, né? Por isso que nós temos a graça de ter 2 fundadores masculinos e 2 fundadoras da parte feminina, né? Isso é o lindo da nossa obra, isso é o lindo da nossa família, né? E por isso a graça de ter a parte feminina e a parte masculina, né? Um não pode viver sem o outro, né? E então assim, para nós fica forte isso, nós temos essa responsabilidade, né? E se a gente se ama, entende? A obra vai para frente, né? Graças a Deus, assim, quando a gente pensa que um dia a gente tem que sair do nosso regional, dói por isso, porque ali a gente construiu essa família, né? Claro, não é fácil, é uma luta todos os dias, é um recomeçar todos os dias, é pedir perdão. E se você não pede perdão, você recomeça com atos, né? Mas de ter esse cuidado, né? De ter esse cuidado assim entre nós desse amor. Então, meu coração assim tá a mil, né? Porque Juliana, para mim, é um tesouro que Deus colocou aqui para nós, né? Então, quando ela falava, eu lembrei muito da minha experiência com Lene. Porque quando eu fui para Filipinas, porque ela falava muito dessa unidade, né? Então, quando eu fui para Filipinas, eu não tinha essa unidade com a Lene. A gente não tinha, e pensava que tinha, porque vive no dia a dia comum. Um dia eu fiz uma comunhão com a Lúcia Iraci, por e-mail, né? E a Lene também tinha feito. E quando a Lúcia respondeu, vocês precisam realmente ter unidade entre vocês. Foi um tapa na cara, né? Porque a gente tentava se enganar, achava que tinha. E quando a gente falou uma com a outra, Lene, tem uma coisa errada aqui. A gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer as coisas. E agora a Lúcia fala assim, ela sabe, ela tem a graça, Deus deu a graça para ela. Então vamos fazer a nossa experiência de verdade, né? Então eu chamei Lene e nós fizemos os nossos cálculos, né? O que está errado na produção, o que a gente está desperdiçando, o que a gente está fazendo errado, o que eu sinto de ruim sobre você, que fica guardado. Vamos pôr aqui para fora, ser verdade, que a obra, nós viemos aqui para construir. E eu falei para ela tudo que eu sentia, que eu achava que estava errado, pequenas coisas, besteirinha, e ela falou para mim. E a gente, a partir desse momento, nós fizemos muita experiência. E hoje a gente tem essa unidade, graças a Deus. Hoje a gente consegue se manter, tem as dificuldades, mas a gente vai para frente, chega a graça, chega a providência. Então, só para uma experiência rápida, né, que a gente fez, a gente estava nessa descoberta, né, de ser una, e nós fizemos cálculo, fizemos receita dos produtos novamente, vamos ver o que está errado aqui, juntas, né? E quando chegou no final do dia, a gente precisava de dinheiro para pagar o funcionário, a gente não tinha. Isso era na sexta-feira. Tinha que pagar o funcionário sábado. A gente precisava de 900 pesos e não tinha. Aí, então, tá bom, vamos fazer nossa parte. Conversamos, E quando chegou 5 horas, nós falamos, vamos para a missa, que agora o essencial para nós é a missa. E amanhã a gente se preocupa como pagar o funcionário. Mas fizemos a nossa parte aqui. Quando a gente estava no caminho de ir para a missa, a gente não tinha carro ainda, pegamos aquele caminhão mais ruim dos meninos, pulando, tá difícil, né, dirigir lá, o Maurício sabe. E a gente brincava, esquecemos o nosso problema, estava tentando viver mesmo o momento presente. E nisso passou uma moto, parou e falou, deu sinal para nós, a gente parou e falou, vocês têm bolo para vender, né? Do produto lá temos. Eu quero 2. Ai, que bom, né? Você quer 2? Cutucando a Lene, né? Que legal. Mas aí o dinheiro a gente precisava para sábado. E ele falou assim, é para segunda-feira. Aí eu já murchei assim na hora, ai, meu Deus. Tá bom, mas obrigado, Deus, tá bom. Aí ele enfiou a mão no bolso. Por uma realidade das Filipinas, alguém pagar alguma coisa adiantado, isso não existe, né? Ele enfiou a mão no bolso, tirou o dinheiro e falou, mas eu vou pagar agora. Então nós entendemos. Nós precisamos primeiro recomeçar, ser una, quebrar as barreiras e Deus vai dar. Dali, eu fiz uma experiência por e-mail, mandei sem intenção nenhuma, só de contar, porque a alegria a gente tem que passar, né? E de contar.
depois veio uma providência, por causa desse e-mail, nós ganhamos um freezer também. Até hoje está lá, nos ajuda. Se não fosse esse freezer, a gente não tinha produção, como guardar. Então, eu vejo que realmente... Obrigada, Ju. Marcelo me ajudou a pôr para fora também.